O chamado de Abraão e a promessa do filho Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra próspera, mas também marcada por idolatria e deuses estranhos. Foi nesse cenário que o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, falou diretamente a ele com um chamado que mudaria para sempre a sua história e a de toda a humanidade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. A voz de Deus não trouxe apenas uma ordem, mas também uma promessa. Abraão, que até então não tinha filhos, recebeu de Deus a garantia de que sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Humanamente, isso parecia impossível, já que sua esposa, Sara, era estéril e o casal já estava em idade avançada. Mas é justamente no impossível que a mão de Deus se revela poderosa. O chamado exigia fé e coragem, deixar para trás segurança, conforto, tradições e partir para o desconhecido apenas confiando na palavra de Deus. Abraão obedeceu. E foi essa obediência, movida por fé, que fez dele o pai de muitas nações. Sua jornada não começou com respostas, mas com confiança plena no Deus que prometeu. Se você também acredita que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. O nascimento de Isaque, o filho da promessa. Os anos se passaram e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Abraão e Sara envelheciam e a esperança humana diminuía a cada dia. A esterilidade de Sara era uma ferida profunda, um lembrete constante de que, aos olhos dos homens, a promessa parecia inalcançável. Mas Deus não esquece o que fala. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Em meio às dúvidas e limitações, o Senhor renovou sua promessa a Abraão. Ele reafirmou que Sara, mesmo em sua velhice, daria à luz um filho. Abraão chegou a rir diante da ideia, e a própria Sara também riu quando ouviu o anúncio de que teria um bebê em sua idade avançada. Mas aquele riso de incredulidade seria transformado em riso de alegria. E assim aconteceu. No tempo determinado por Deus, Sara concebeu e deu à luz a Isaque, cujo nome significa riso. O impossível se tornou realidade diante dos olhos de todos. Aquele menino não era apenas um filho esperado, mas a prova viva de que nenhuma promessa de Deus falha. Ele era o filho da promessa, o início da grande nação que Deus havia prometido levantar por meio de Abraão. A chegada de Isaque encheu a casa de esperança, renovou a fé e fortaleceu Abraão na certeza de que Deus é fiel. Se ele prometeu, ainda que demore, no tempo certo cumprirá. Você já viu Deus transformar algo impossível em bênção? Compartilhe nos comentários um testemunho de fé. A prova de fé. Deus pede Isaque. O menino Isaque cresceu saudável, trazendo alegria e significado para a vida de Abraão e Sara. Ele era mais que um filho amado, era a concretização da promessa divina, o elo entre o passado de fé e o futuro de uma descendência incontável. Abraão via em Isaque não apenas seu herdeiro, mas o cumprimento visível daquilo que Deus havia jurado. No entanto, o Senhor, em seu plano soberano, decidiu provar a fé de Abraão de uma forma que parecia impossível de suportar. Certa noite, Deus falou a ele: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essas palavras soaram como um choque. Como poderia o mesmo Deus que havia prometido uma descendência através de Isaque agora pedir a sua vida? Era uma ordem que feria o coração de um pai, mas ao mesmo tempo revelava um teste de confiança absoluta. Abraão não questionou, não argumentou.
Seu coração, ainda que partido, estava decidido a obedecer. Ele sabia que aquele que havia dado a promessa também tinha poder para cumpri-la de outra forma, até mesmo trazendo Isaque de volta à vida. Essa prova não era sobre perder um filho, mas sobre revelar se Abraão amava mais a dádiva ou o doador. Sua fé seria levada ao limite e sua obediência marcaria para sempre a história da humanidade. Se você acredita que obedecer a Deus, mesmo sem entender, é o caminho da vitória, escreva nos comentários. Eu confio nos planos de Deus. A caminhada rumo ao sacrifício. Logo ao amanhecer, Abraão levantou-se decidido a obedecer à voz de Deus. Preparou o jumento, chamou 2 servos de confiança e levou consigo o jovem Isaque. A madeira para o holocausto foi cuidadosamente separada e o caminho até o Monte Moriá começou. Era uma viagem silenciosa e dolorosa. A cada passo, Abraão sentia o peso do que estava prestes a fazer. Seu coração de pai estava dilacerado, mas sua fé o sustentava. Ele sabia que Deus não mente e que, de algum modo misterioso, haveria uma saída, pois o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Durante 3 dias de jornada, Abraão refletia em silêncio, enquanto Isaque caminhava ao seu lado sem entender a profundidade do que estava acontecendo. Quando finalmente avistaram o monte de longe, Abraão disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos para vocês." Essas palavras revelam a confiança inabalável de Abraão. Mesmo diante da ordem de sacrificar seu filho, ele declarou com fé que ambos voltariam. Era a expressão de uma confiança sobrenatural em um Deus que sempre provê. O cenário estava pronto para o momento mais decisivo de sua vida. A cada passo, rumo ao topo do monte, Abraão entregava não apenas seu filho, mas toda a sua vida nas mãos do Senhor. Você também acredita que a obediência, mesmo quando dói, abre portas para milagres? Escreva nos comentários: "Eu escolho confiar." A pergunta que corta o coração. Enquanto subiam o monte, Abraão colocou a lenha do sacrifício sobre os ombros de Isaque, como se o jovem carregasse parte do peso daquela prova. Ele próprio levava o fogo e a faca em suas mãos. O silêncio da caminhada foi interrompido por uma pergunta inocente, mas que atingiu Abraão como uma espada no coração. "Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Essas palavras ecoaram no coração de Abraão. Era a pergunta que revelava a confiança de Isaque em seu pai, e ao mesmo tempo a profundidade da prova que viviam. Abraão respirou fundo e respondeu com a voz firme da fé: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Naquela resposta, havia mais do que uma simples frase de consolo. Era a expressão da confiança absoluta de Abraão no caráter de Deus. Ele não sabia como, nem de que forma, mas cria que o Senhor não falharia. E assim, lado a lado, pai e filho continuaram a subida, unidos pela obediência e sustentados pela fé. A cada passo, o cenário espiritual se tornava ainda mais claro. Não era apenas uma prova de Abraão, mas uma revelação profética da obra que Deus realizaria no futuro, quando o verdadeiro cordeiro seria entregue por todos nós. Você acredita que Deus nunca falha em prover? Então declare nos comentários: "O Senhor é o meu provedor." O altar da entrega. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão começou a preparar o altar. Cada pedra colocada era como um peso sobre seu coração, mas também um ato de obediência. Ele arrumou a lenha com cuidado, como alguém que entende que está diante de um momento sagrado. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das pedras sendo arrumadas e do vento que soprava no monte. Isaque, ainda sem compreender plenamente, observava cada movimento de seu pai. Ele confiava, pois crescera ouvindo sobre o Deus que guia, que fala e que promete.
Quando Abraão lhe explicou que ele seria a oferta, não há registro de resistência. Isso nos mostra um jovem submisso, disposto a obedecer, refletindo a mesma fé que via em seu pai. Com mãos firmes, embora o coração estivesse dilacerado, Abraão amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha. Cada gesto era feito com temor e reverência, sabendo que estava no centro da vontade divina, mesmo sem entender como aquilo terminaria. O céu parecia observar em silêncio, como se a própria criação aguardasse o desfecho daquele ato de fé. Abraão levantou a faca, pronto para cumprir a ordem do Senhor. Era o auge da obediência, o momento em que sua fé seria provada ao limite. E ainda assim, em seu íntimo, ele cria que Deus proveria, mesmo que tivesse de ressuscitar seu filho. Se você confia que Deus honra a fé de quem o obedece, declare nos comentários: minha vida está no altar do Senhor. A intervenção divina. No exato momento em que Abraão ergueu a mão para sacrificar Isaque, uma voz poderosa ecoou dos céus: Abraão, Abraão! Era o anjo do Senhor, interrompendo o ato com urgência. O patriarca respondeu imediatamente: Eis-me aqui. O silêncio foi quebrado por aquela ordem celestial. Não estendas a mão contra o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. O coração de Abraão, que até então batia em agonia, agora foi invadido por um alívio indescritível. O sacrifício não seria necessário, porque o Senhor já havia visto a entrega completa de seu servo. A prova havia chegado ao limite e a fé de Abraão fora confirmada. O altar que parecia anunciar dor se transformava em palco da graça divina. Isaque, que presenciara tudo, também foi marcado para sempre. Ele compreendeu que sua vida estava preservada não por acaso, mas porque Deus tinha um propósito maior. O filho e o pai saíram dali com uma fé renovada e uma convicção inabalável de que o Senhor é digno de confiança. Naquele momento, a promessa se tornava ainda mais clara. Deus não apenas exigia fé, mas também revelava que Ele mesmo proveria o cordeiro. Essa verdade se tornaria um eco profético do que aconteceria séculos depois, quando Cristo, o Filho amado, seria entregue como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Se você crê que Deus sempre age no tempo certo, escreva nos comentários. O Senhor é fiel e nunca falha. O Cordeiro providenciado por Deus, logo após a voz do anjo silenciar o sacrifício, Abraão levantou os olhos e avistou, preso pelos chifres em um arbusto, um cordeiro. Não foi por acaso. Aquilo não era fruto do acaso da natureza, mas a provisão direta do Altíssimo. O cordeiro estava exatamente no lugar certo, na hora certa, como substituto para Isaque. Com mãos trêmulas, mas agora cheias de gratidão, Abraão tomou o animal e o ofereceu em holocausto no lugar do filho. O altar, que seria marcado por lágrimas de dor, foi transformado em altar de esperança e redenção. Deus havia mostrado de forma prática e profética que Ele é o provedor absoluto, aquele que supre até nas situações mais impossíveis. Naquele momento, Abraão declarou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Em hebraico, Igagabluga-jiré. Essa expressão ecoaria por gerações, lembrando a todos que Deus nunca abandona seus filhos no vale da prova, mas sempre manifesta sua provisão no tempo exato. Esse cordeiro apontava para algo muito maior, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Assim como Isaque foi poupado pela intervenção divina, toda a humanidade seria alcançada pelo sangue do verdadeiro cordeiro entregue em nosso lugar. Abraão e Isaque desceram daquele monte diferentes, não apenas como pai e filho, mas como testemunhas vivas de que a fidelidade de Deus é real e que sua provisão é abundante. Se você acredita que Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão, declare nos comentários: o Senhor proverá sempre. A bênção renovada sobre Abraão.
Depois que o cordeiro foi sacrificado e a fumaça do altar subiu aos céus, Abraão permaneceu em silêncio diante da grandeza de Deus. Mas o Senhor não deixou que aquele momento fosse apenas uma memória. Ele o transformou em um marco eterno. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu e lhe declarou uma promessa grandiosa, selando com juramento divino. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Essas palavras ecoaram como trovões no coração de Abraão. A obediência que parecia custar-lhe tudo se tornou o canal para que toda a humanidade fosse alcançada. Ele compreendeu que o ato de fé que acabara de viver não era apenas sobre seu filho, mas sobre o plano eterno de Deus, que se cumpriria plenamente em Cristo. Naquele instante, Abraão desceu do monte com Isaque, não apenas como um pai restaurado, mas como um patriarca confirmado. Ele tinha a marca de alguém que viu de perto a fidelidade de Deus e a certeza de que as promessas divinas jamais falham. Se você confia que a obediência a Deus abre portas de bênçãos, escreva nos comentários: eu escolho obedecer ao Senhor. O legado de fé Abraão e Isaque desceram do Monte Moriá lado a lado, e cada passo daquela descida carregava um peso de eternidade. O silêncio entre pai e filho não era vazio, mas cheio de significados. Isaque, que havia experimentado a prova da entrega, aprendera sobre confiança e submissão ao Deus de seus pais. Abraão, por sua vez, trazia no coração a certeza de que sua vida, sua família e sua posteridade estavam nas mãos fiéis do Senhor. Aquela montanha não seria lembrada apenas como um lugar de dor, mas como o cenário em que Deus se revelou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. Foi ali que Abraão compreendeu que cada promessa de Deus tem o tempo certo para se cumprir e que a provisão celestial nunca falha. O Monte Moriá tornou-se, assim, um símbolo profético do sacrifício perfeito que, séculos depois, se cumpriria em Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão não apenas viveu uma experiência pessoal, mas deixou um legado de fé para todas as gerações. Sua obediência ecoa até hoje, nos ensinando que confiar em Deus, mesmo diante das provas mais dolorosas, é o caminho que abre as portas para a plenitude da promessa. E assim, a história de Abraão e Isaque não terminou no sacrifício, mas na vida, na provisão e na certeza de que Deus sempre cumpre sua palavra. Se você recebe esse legado de fé para a sua vida, declare nos comentários: Jeová Jiré é o meu provedor.